Olá, boa noite. Está começando o SBT Esportes Vale desta sexta-feira. Sextou, meus amigos. Já é sexta-feira, um pós-feriado. Aliás, você emendou o feriadão ou não? Está trabalhando, teve que trabalhar hoje, mas vai aproveitar para descansar no final de semana. Mas eu já quero saber se você está aí comigo mesmo. Manda sua mensagem no 12991848566, 12991848566, ou você pode mandar a mensagem lá no meu Instagram, no @LucasTavaresOficial, com 2 Fs. Temos muitos assuntos por aqui hoje. Teve rodada do Brasileirão ontem e tem rodada do Brasileirão com bons jogos no final de semana, hein? Pois é, tem Clássico Paulista voltando ao Morumbis, o duelo dos líderes, o Felipão tá feliz da vida. Quer dizer, não sei, né? Não, que você zicou. Não, calma. Não fala mais de São Paulo no programa, por favor. Olha lá, eu não sei porque ele tá falando isso, eu não fiz absolutamente nada durante a semana. Ele falou que eu ziquei o São Paulo. Não, você mandou tocar hino, fica falando. Para, não, para de falar com isso. Mas é o duelo dos líderes, tem o Corinthians reencontrando o Flamengo, os finalistas da Supercopa do Brasil, são jogos importantes. E tem, por exemplo, o jogo do Santos, que são 2 novos treinadores que vão se enfrentar, pressionados. Enfim, né? Como é que vai estar a tabela na segunda-feira? Do jeito que as coisas estão, tá até bem difícil de prever. Mas vai participando, afinal você aí de casa é o meu comentarista oficial, que sempre tá comigo e eu sei que eu posso contar com você. E bora falar de esporte então, bora falar de futebol, porque ontem o Corinthians visitou a Chapecoense lá na Arena Condá e a gente vai assistir como é que foi esse jogo. Pode rodar. O Corinthians foi até a Arena Condá enfrentar a Chapecoense. Mesmo fora de casa, quem começou melhor foram os paulistas. André Luiz finalizou forte, mas o goleiro da Chape defendeu. Os mandantes responderam com esse chute de longa distância, mas o convocado Hugo Souza encaixou com tranquilidade. Por mais que o Corinthians tentasse, parecia que a noite não era dos visitantes. Nesse lance, Garro tentou o domínio, mas a bola escapou e saiu pela linha de fundo. Já que não chegava com a bola rolando, a melhor chance dos paulistas na primeira etapa foi por meio de bola parada. Garro cobrou bem essa falta, mas melhor que a finalização foi a defesa do goleiro. Após o desvio, ela ainda bateu no travessão, dando um susto nos torcedores presentes na Arena Condá. A Chapecoense não assustava. Nas vezes que chegavam ao campo de ataque, Hugo Souza saía para ficar com a posse. E quando ele não defendia com as mãos, ao melhor estilo de Neuer como líbero, saiu para cortar a sequência do lance adversário. A Chapecoense teve uma grande chance na saída de bola errada de Hugo Souza, que resolveu fazer o passe para o companheiro, mas errou a força. Após dividida, a posse ficou com Marcinho, mas o atacante acabou desperdiçando a chance chutando forte por cima do gol. E chegamos no lance mais polêmico da partida. Após um contra-ataque da Chapecoense, Bolazier estava sozinho na área esperando o cruzamento. Anglieri chegou por trás e acabou derrubando o atacante. Wilton Pereira Sampaio estava bem posicionado e viu de perto a jogada. O árbitro indicou que não houve falta e mandou seguir o jogo. O VAR também não chamou, mantendo a decisão de campo. Hugo Souza mostrou o porquê de sua convocação nesse lance. Jean Carlos aproveitou uma sobra de bola e de primeira finalizou forte. O goleiro corintiano fez uma linda defesa de mão trocada para evitar o gol dos catarinenses. As melhores chances do jogo foram dos donos da casa. Nesse cruzamento do escanteio, a bola não entrou por pouco, após desvio na pequena área. Se o ataque corintiano não estava em uma noite inspirada, a zaga se segurava como podia. E Hugo Souza se destacava com importantes defesas que mantiveram o empate e faziam com que os paulistas voltassem com pelo menos um ponto para casa. E a última chance da partida foi dos visitantes. Após um contra-ataque, Yuri Alberto chamou a marcação e fez o passe para Garro, deixando o argentino livre na área. O camisa 8 dominou já limpando o defensor, mas na hora de finalizar chutou fraco, facilitando a vida do goleiro dos mandantes. Final de jogo, Chapecoense 0, Corinthians também 0. Pois é, e este foi o Timão jogando lá na Arena Condá. E, enfim, né? É começo de Campeonato Brasileiro, muita coisa pode acontecer ainda, mas eu penso assim, a partir de agora, a gente está indo para a 7ª rodada, aí
e com novas competições chegando, que é o caso de Libertadores, Copa do Brasil, aí tem que tomar cuidado. Mas enfim, falando ainda sobre Corinthians, tem jogo no domingo e domingo tem o reencontro dos finalistas da Supercopa do Brasil. Tá aí, Corinthians e Flamengo entram em campo. Esse falei sétima rodada, é a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no domingo às 8h30 da noite. Horário maravilhoso, o horário que o trabalhador adora. Domingo, 8h30 da noite. Ô Felipão, eu vou ter que mandar uma carta lá pra mudar isso aí. Não, vai acabar o jogo 10h30 no mínimo pra acordar 6 horas da manhã no Não, dia. pessoal, ó, você de cara tem que trabalhar. No outro dia tem que estar em pé 6 horas da manhã, 6h30. Aliás, me responde aqui, você gosta desse horário, que às vezes eu tô falando, mas às vezes tem pessoal que gosta. Manda aí, você gosta de jogo domingo, 8h30 da noite? Manda no 12991848566, que eu quero saber a opinião de vocês também. Não basta só eu falar aqui, que é assim, né? Eu falo, às vezes o Felipão concorda comigo, mas vai que você gosta. É que eu penso, no geral, no quê? Na pessoa que tem que trabalhar cedo no outro dia. É um bom jogo pra assistir, todo mundo quer acompanhar. Tem que ser 4 horas do domingo, é horário nobre. Eu concordo com você, é um jogo desse no máximo 6 horas da tarde, porque é 8 horas. Aí você vai segurar aí, Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do país. Grande maioria tem que trabalhar no outro dia cedo. Aí tem que falar, se o jogo estiver ruim, vai dormir. Se o jogo estiver ruim, vai dormir, é inevitável. Mas difícil, é um duelo interessante, um confronto interessante de times que fizeram a final da Supercopa do Brasil. E a gente vai observar bem, então, como será. aí na segunda-feira a gente traz tudo o que aconteceu. Corinthians jogando em casa, Flamengo, eu acho que vai empatar esse jogo. E você? Eu ia de empate também, 1x1. 1x1? Eu vou de 2x2, para pelo menos ter mais emoção. Aliás, vamos ser sinceros, 2x2 no domingo, 8h30 da noite, vai segurar muita gente acordada até tarde. Então, de repente, um 0x0, que a galera vai dormir mais cedo e tá todo... 0x0, 10 minutos eu já não ligo a TV. O despertador já tá lá ajustado. Vou falar que coisa, hein? Mas enfim, eu fui de empate, o Felipão foi de empate, você pode palpitar também no nosso WhatsApp. Bom, e dando sequência nessa agenda do final de semana, tem esse confronto que vocês estão vendo aqui entre Cruzeiro e Santos, que acontece no domingo, esse em horário nobre, no domingo às 4 da tarde, lá no Mineirão, em Belo Horizonte. O Cruzeiro vem de derrota para o Atlético Paranaense e anunciou Arthur Jorge como novo treinador. Já o Santos também vem de derrota para o Internacional e também terá a estreia do seu novo treinador. Cuca e Arthur Jorge já entram pressionados em campo. Aliás, o Santos com uma derrota bem doída no meio de semana, praticamente no último lance, perdeu para o Internacional. Santos que não está jogando bem, não vem jogando bem faz um tempo, não jogou bem contra o Corinthians, não jogou bem contra o Internacional e talvez em um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro até agora, foi o que foi apresentado na Vila Belmiro. O primeiro tempo de Santos e Internacional foi algo tenebroso, o segundo tempo até que melhorou um pouco, mas enfim, o resultado ainda muito ruim para o Santos, que parece que faz mais de 3, 4 anos que está vivendo muito próximo da zona de rebaixamento. Teve um ano que caiu, aí depois ficou próximo, e agora de novo não consegue engatar uma sequência boa de vitória, de pontuação, e aí o torcedor vai ficando chateado com toda razão, com toda razão. A camisa do Santos é muito pesada pelo que vem passando essa equipe. E vamos ver também nessa partida se Neymar vai ser titular, se ele vai estar melhor. Pode falar, Felipe, eu sei que quando eu falo do Neymar, você quer falar alguma coisa. Não, eu não ia falar nada, eu só ia falar que pelo último jogo do Neymar na quarta, não mudou nada a opinião do Ancelotti, tá? Eu acho que assim, o que diferiu o Neymar do clássico pro Neymar contra o Internacional, eu vi o Neymar talvez voltando um pouco mais para marcar, mas muito longe do que talvez o Ancelotti queira ver realmente num atleta, num camisa 10, que é o maior artilheiro da seleção. Não, se a gente for falar de estatísticas, foram 2 jogos do Santos e 2 partidas jogadas do Neymar, tá bom, pô? Um jogo por partida. Olha lá, ele começa, ele sai do personagem. Eu vou falar pra você, viu? Já que ele tá todo dando risada, vamos falar do São Paulo, vamos falar do Palmeiras, porque o Choque Rei está de volta ao Morumbi. São Paulo e Palmeiras se enfrentam. E aí no sábado às 9 horas, tudo bem, né? No sábado ser às 9. Não, péssimo horário, péssimo. Não, mas pense assim, no domingo pelo menos a grande maioria imagino que vai descansar. E aí é o duelo dos líderes, porque o São Paulo, que perdeu a liderança justamente para o Palmeiras na última rodada, o tricolor tem um desfalque importante, trata-se aí de Lucas, que foi lesionado, né, que acabou quebrando a costela. E pelo lado do Palmeiras, o Abel Ferreira indicou algumas mudanças também. O Giai, que era titular nas últimas 2 partidas, deve sair do time. Na outra lateral, o Arthur foi o escolhido nas últimas rodadas e o Piquerez foi a opção
entre os reservas ali na última quarta-feira. Enfim, duelo interessante de um time como o São Paulo, que perdeu para o Atlético Mineiro. Aliás, um karma absurdo esse do São Paulo com o Atlético Mineiro. O Lucas se lesionou e o Lucas que sempre... Obviamente que não tem nada a ver, né? Mas ele sempre reclamou muito de jogar em gramado sintético, acabou se lesionando. Que coisa, hein? E do outro lado, um Palmeiras jogando muita bola, Flaco Lopes jogando muita bola, Andreas Pereira também. O time que vai se ajustando, um time que já é regular, vai encarar um São Paulo que tá bem. Só que eu acho assim também, daqui pra frente, é um São Paulo com cada vez mais cara de Roger Machado. Esse é o problema. E então, aí eu não sei o que o torcedor pode esperar. Porque quando o Roger chega, vem aquela euforia. Estreia com vitória, legal, bacana, depois ele vence de novo. Só que são 2 jogos. Em 2 jogos um treinador não faz muita coisa. A partir do terceiro e quarto, que foi a derrota do São Paulo, que já era um jogo difícil, tá tudo certo, mas agora a gente vai ver. O torcedor São Paulino está confiante? Não sei. Sinceramente, não sei no trabalho do Roger Machado. Mas o time já começou muito melhor. Foi o melhor início de temporada do São Paulo de toda a era de pontos corridos. De pontos corridos. Então, assim, eu acho que o torcedor São Paulo não está tão chateado assim, mas vive essa expectativa do machadismo, Felipão. Acontece ou não acontece? Eu não tô nada animado com esse Roger Machado. Exatamente. Vamos ver. Eu não acho que ele tenha, com todo respeito ao Roger Machado, mas não acho que ele tem nível para ser técnico do São Paulo. Então, eu gosto do Felipão que ele não fica em cima do muro. Fator positivo pro São Paulo, vai jogar em casa, é o clássico voltando ao Morumbi, é o gramado natural, Felipão, que muitos jogadores preferem, mas enfrentar um Palmeiras e um Palmeiras reassumindo a liderança do Campeonato Brasileiro é um confronto dificílimo. Fora que clássico é um campeonato à parte, a gente sabe que ganhar clássico é diferente de ganhar qualquer jogo. É diferente. Clássico o atleta se joga, se ganha. Clássico se ganha, exatamente. A não ser alguns times aí que estão passando por situações ruins que não têm vencido clássicos faz tempo. Mas vamos lá, palpite para esse jogo. A gente não deu palpite. Antes disso, Cruzeiro e Santos, a gente não falou, né? Pra mim o Santos vence o Cruzeiro. Santos vence? Pra mim o Santos vence o Cruzeiro. Acho que é um empate também. Vou te falar. Anota o que eu vou falar agora. O Santos vai vencer o Cruzeiro por 2-1, 2 gols de Neymar. Pronto. Cravei aqui. Depois você pega o corte e a gente exibe na segunda-feira. Aí vai voltar o pessoal pedir ele pra ser convocado. Sempre assim. Não, se o Neymar jogar bem, eu vou falar, tá vendo? Eu falei que o Neymar merecia ser convocado, ele é o camisa 10. Aí jogou mal. Não dá. Esquece, não tem que ser convocado. Enfim, você falou empate? Empate, eu acho que vai ser 1-1 também. Tá bom, eu falei vitória. Você tá todo empatando hoje, São hein? Paulo e Palmeiras? São Paulo e Palmeiras, rapaz. Eu vou de empate nesse também. E só que esse eu vou de 1-1. Nesse eu vou de 2-1 pro São Paulo. Ah, nossa, surpreendeu. 0 pessoas agora. Vamos dar uma olhada nos outros jogos do Campeonato Brasileiro? Tá aí então, o Bragantino vai encarar o Botafogo amanhã às 4 da tarde. Fluminense e Atlético Mineiro jogam amanhã também às 6h30. Aí no domingo tem Vasco e Grêmio. O Renato Gaúcho tá se dando bem por lá, hein? 7 pontos de 9 disputados, né? Então, eu vou falar uma coisa aqui. O Ancelotti tá na seleção, tá? Mas eu tinha essa curiosidade de ver o Renato Gaúcho na seleção brasileira. Mas eu acho que é a mesma coisa do Roger Machado pro São Paulo, o Renato Gaúcho é pra seleção. Acho que não tá no nível. Pode ser também. Vamos lá. E aí no domingo tem Internacional, que conseguiu vencer finalmente no Brasileirão, depois de derrotar o Santos no meio da semana. Atlético Paranaense joga no domingo contra o Coritiba, Remo e Bahia. E temos aí o Vitória encarando o Mirassol, que perdeu. Olha só, o Mirassol perdeu na semana também, jogando em casa, coisa que não tinha acontecido ainda no Brasileirão. Pro grande Curitiba. E no ano passado, o Mirassol ficou o ano inteiro invicto, jogando em casa. E aí, palpites desses jogos aí, Lucas? Vamos, jogo rápido. Jogo rápido. Botafogo vence, Fluminense vence, Vasco vence, Internacional vence, Atlético Paranaense vence, o Remo surpreende e empata com o Bahia. Vitória e Mirassol, o Mirassol vai vencer. Rápido. Justo. Gabaritei. Você tá muito carioca. Eu tô me sentindo também bem carioca nesses meus palpites aqui, hein? Vamos ver. Eu falei que... tá bom. Depois a gente vê. Olha só, e tem time que começa agora já a desenhar e se preocupar com o que vai acontecer num futuro muito breve. Afinal, teve sorteio da fase de grupos da Libertadores da América. E agora a gente vai ver como é que ficaram os grupos. Pode soltar.
Ontem, na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai, foi feito o sorteio das duas principais competições do continente. Começando pela Libertadores, no Grupo A ficou com o Flamengo, Estudiantes, Cusco e Independiente de Medellín. O Grupo B não conta com a presença de nenhum brasileiro, sendo composto pelo Nacional, Universitário, Coquimbo Unido e Tolima. O Fluminense ficou como cabeça de chave do Grupo C, junto com Bolívar, Deportivo Laguaira e Independiente Rivadavia. Já o Cruzeiro acabou ficando com o considerado Grupo da Morte, junto com Boca Juniors, Universidade Católica e Barcelona de Guayaquil. O Corinthians caiu no E. Além dos paulistas, Peñarol, Independiente Santa Fé e Platense compõem o grupo. Já o Palmeiras ficou como cabeça de chave do Grupo F. Além do Palestra, Cerro Porteño, Júnior Barranquilla e Sporting Cristal foram sorteados. O estreante Mirassol ficou no Grupo H, junto com a LDU, o Lanús e o Always Ready. E por último, Independiente del Valle, Libertad, Rosário Central e Universidade Central compõem o Grupo H da competição. As datas e os horários dos jogos ainda não foram definidos e a entidade deve divulgar nas próximas semanas. A primeira rodada acontece durante os dias 7 e 9 de abril e a final já está com data marcada, dia 28 de novembro no Estádio Centenário em Montevidéu. Estão definidos os grupos da Copa Sul-Americana, lembrando que não pode ter no mesmo grupo dois times do mesmo país. Vamos aos grupos, apenas o Grupo A não tem brasileiros. América de Cali, da Colômbia, Tigre, da Argentina, Maracá, do Equador e Allianz Atlético, do Peru. No Grupo B, o grupo do Galo Atlético Mineiro, ao lado de Cienciano, do Peru, Puerto Cabello, da Venezuela, Juventude, do Uruguai. O Grupo C é o grupo do São Paulo, ao lado de Milionários, da Colômbia, Boston River, do Uruguai e O'Higgins, do Chile. O Grupo D é o grupo do Santos. Tem ao lado o São Lourenço, da Argentina, Deportivo Cuenca, do Equador e o Recoleta, do Paraguai. No Grupo E, o grupo do Racing, da Argentina, Caracas, da Venezuela, Independiente, da Bolívia e também o brasileiro Botafogo. No Grupo F, tem o Grêmio ao lado de Palestino, do Chile, Montevidéu City Torque, do Uruguai, Deportivo Riestra, da Argentina. No Grupo G, o grupo do Vasco da Gama, ao lado de Olímpia, do Paraguai, Audax, do Chile e Barraca Central, da Argentina. No Grupo H, o River Plate, campeoníssimo da Argentina, vai ter pela frente o Red Bull Bragantino, o Blooming da Bolívia e também o Carabobo da Venezuela. Lembrando um detalhe importante, apenas os primeiros colocados da fase de grupos avançam às oitavas de final. Os segundos colocados da fase de grupos da Copa Sul-Americana passam por uma fase de playoffs, enfrentam os terceiros colocados eliminados da Libertadores. Quem vencer nesse confronto, aí sim avança para a fase de oitavas de final. É, isso aí, vocês viram então, teve sorteio da Libertadores, teve sorteio da Sul-Americana, que eu vou falar uma coisa para vocês, este ano a Sul-Americana está num nível altíssimo. Complicado. São Paulo. Ô, Felipe, tá. E a expectativa? Cara, tá difícil. Olímpia, River, Milionários. Não tá fácil e, obviamente, a Libertadores também é um outro campeonato que é dificílimo. E a Sul-Americana a gente sabe, né? Onde é que você acompanha a Sul-Americana, Felipão? No mesmo lugar da Copa do Mundo. Rapaz, esse ano o esporte está diferenciado, sensacional e tudo aqui no SBT. Bom, eu vou para um rápido intervalo agora e você não sai daí não, porque daqui a pouquinho eu volto para a gente falar sobre seleção brasileira. Já eu tô de volta. Estamos de volta com o SBT Esportes Vale desta sexta-feira, feriado não, né? Final de semana, feriado foi ontem. E o final de semana agora já está chegando, mas você ainda comigo, participando através do 12991848566. Aliás, eu falei no primeiro bloco que falaríamos agora de seleção brasileira e justamente é esse o assunto, porque essa semana a seleção teve o seu novo uniforme anunciado. Vamos assistir. A união de duas lendas do esporte.
A seleção brasileira, a única pentacampeã do mundo. E o maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan. Uma parceria inédita no futebol. A fornecedora de uniformes do Brasil abriu espaço na camisa 2 para a silhueta do Astro, que é uma de suas principais marcas. Coube a Ronaldinho Gaúcho vesti-la no palco para representar os atletas campeões mundiais. É uma parceria especial. É especial para ambos. Mas é uma parceria que ela é feita na base de respeito. Ela é feita entre as duas marcas, Seleção Brasileira e Jordan, de uma forma a trazer o melhor do que as duas têm. Principalmente trazendo um lado diferente para a Seleção Brasileira. Um lado que ninguém normalmente explorou ou trouxe à tona, que é um lado que faz tempo que a gente não tem orgulho de mostrar, que é aquele lado que impõe respeito quando entra em campo. Uma camisa diferente de todas que a seleção brasileira já usou em sua gloriosa história. Pela primeira vez na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, o azul do segundo uniforme do Brasil vai se misturar com o preto. E existe uma razão para isso. Segundo Mackenzie Sam, designer da marca que projetou a camisa, a ideia era pensar nos predadores mais rápidos e formidáveis em solo brasileiro. Os tons mais sombrios remetem a medo para impor respeito aos adversários. O Joga Bonito, consagrado no mundo todo, virou Joga Sinistro. A arte da camisa mergulha na história sustentável dos brasileiros. Nós sabemos que na maioria das vezes ela é majoritariamente azul, mas nós vamos usar esta sustentabilidade como oportunidade de trazer ao mundo algo completamente diferente e novo. E de novo, ainda seguindo esse raciocínio, nós queremos trazer uma expressão ED, projetando confiança, individualidade. E por isso nos pareceu tão certo trazer essa combinação de azul com o preto. É algo completamente novo, é inspirado no DNA e na herança. É algo que perturba o esporte de uma forma nova. Por pouco, o azul não foi trocado pelo vermelho. A CBF vetou, mas as cores do Chicago Bulls, icônico time de Michael Jordan, estariam sim na camisa 2 do Brasil. A marca Jordan tem suas cores tradicionais no preto e vermelho. As cores que se tornaram icônicas através de Michael Jordan dentro do Chicago Bulls e principalmente dos seus sneakers e seus tênis, que são mundialmente conhecidos. Mas esse trabalho de design, de criação, ele é feito a quatro mãos. Ele é feito entre Jordan e é feito com a seleção. E a gente sempre trabalha, como eu falei, com muito respeito para trazer aquilo que realmente seja autêntico para o brasileiro, né? E para a cultura de futebol Brasil. Uma camisa que faz parte de algumas de nossas grandes conquistas. De azul, o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez contra a Suécia em 1958. Bateu Holanda e de novo a Suécia na rota do Tetra em 94. E o próprio Ronaldinho Gaúcho se consagrou com esse inesquecível golaço de falta contra a Inglaterra, nas quartas de final da Copa de 2002, que abriu caminho para o Penta. Agora a busca é pelo Hexa. O Brasil quer igualar os Bulls de Michael Jordan, 6 vezes campeão da NBA. O canarinho ficou preto. As garras estão afiadas. O sangue no olho. O céu é o limite. Bom, é isso aí. Aí eu vou perguntar pra você, é claro, gostou desse novo uniforme, desse azul, desse joga bonito, joga sinistro agora? Quase foi vermelho, hein? Aí agora a CBF barrou, vetou, foi azul. Eu quero saber sua opinião. Você gostou desse uniforme? Você vai mandar no 12 99184 8566. Eu gostei, achei legal, achei bonito, achei bacana. Achei legal que manteve o azul também, conecta muito com a seleção, com as seleções, né, campeão? Tá aí, ó, na tela. Gostou, Felipe? Cara, o uniforme de jogo em si, eu ainda tô em dúvida se eu gostei ou se eu não gostei. Agora a blusa aqui, né? short eu gostei. Esse aqui eu sabia. Sabe o que eu não gosto desses uniformes aqui? É que é tudo caro. É muito caro, mano. Previsão de uns R$700. Já tá aí, vai pra cima de R$700. É muito dinheiro. Vou falar pra você, viu?
tem que ganhar, né, a seleção brasileira, isso sim. Bom, e ainda continuando nesse assunto, teve um jogador da seleção que foi esquecido praticamente, quase foi esquecido na hora da convocação. Mas o que ele não esquece é a família. Vamos assistir. Eu sei da importância da sua mãe e da sua avó também, na sua trajetória, na sua criação. Qual foi, talvez, o principal ensinamento que elas te deixaram? Hoje, se eu estou na posição que eu me encontro hoje, é muito mais por conta delas do que de mim. Quando eu faço gol ou entro dentro de campo, eu sempre faço questão de lembrar delas, porque são minha fortaleza, são o que me dão força todos os dias para continuar correndo atrás dos meus sonhos. Quando eu recebi a oportunidade de ir para o Fluminense, minha mãe trabalhava e ela largou tudo para ir para o Rio de Janeiro, colocou tudo dentro do carro e foi junto comigo em busca do meu sonho. E eu lembro que no meio desse período, eu cheguei para minha mãe e falei: eu não quero mais ficar aqui, eu quero voltar para casa, porque eu estava vivendo um momento que eu nunca tinha vivido na minha vida, um momento de dificuldade financeira, e antes não acontecia isso. Foi quando minha mãe falou para mim que eu continuar firme, que ela ia estar comigo independente da situação. Na temporada passada, quando eu estava no Brighton, quando eu estava para sair, eu tinha comentado com meus empresários que eu tinha que ir para um time de Champions League, que eu queria realizar esse sonho, que eu me sentia preparado para dar esse próximo passo. Minha mãe ficou muito feliz, não conseguia dormir, mandava mensagem. Acredito que ela tenha chorado também. Não só ela, mas minha avó também ficou muito feliz, meus amigos todos mandando mensagem. E espero ter outras noites mágicas como essa. Minha mãe sempre brinca que antes dela me ter, ela sonhava em ter um filho jogador de futebol. Eu tenho muitos sonhos e um dos meus sonhos é ser um dos melhores do mundo. Não sei se eu posso chegar lá, mas é um sonho que eu tenho desde pequeno, que é ser um dos melhores do mundo. Legal a gente ver o sonho sendo realizado e o apoio da família, que é sempre muito importante, né? E nessa sexta-feira a gente poder mostrar isso. O João Pedro, para mim, está praticamente na Copa, mas tem um que já está garantido na Copa do Mundo e é um joseense. Ele que é um dos pilares dessa seleção, e você já sabe de quem que eu estou falando, né? É claro, é o Casemiro. Vamos ver. O volante Casemiro disputará a Copa do Mundo pela terceira vez na carreira. Após ser ausência em parte da passagem de Fernando Diniz e de não ter sido chamado por Dorival Júnior, o experiente jogador retornou à seleção para ser um dos líderes do trabalho de Carlo Ancelotti. Casemiro reassumiu a camisa 5 com a missão de recolocar a equipe canarinho nos trilhos. E deu certo. Com o volante em campo, a seleção se fortaleceu coletivamente. E a reta final de 2025 contou com bom desempenho e resultados. Porque o experiente atleta pode ser o único jogador de linha titular nas últimas 3 Copas do Mundo. Homem de confiança de Tite. E mais uma vez de Carlo Ancelotti, como nos tempos de Real Madrid. Será Casemiro o volante ideal para sustentar o meio-campo do Brasil e liderar a Canarinho na busca pelo sonhado Hexa? E eu acho que ele pode ajudar em muito, e o fato dele saber trabalhar muito bem com o Ancelotti, isso também ajuda demais, e imagino eu que será a última Copa do Mundo de Casemiro, assim como essa Copa está recheada de last dances, né? Você do meio futebolístico sabe do que eu estou falando, que são as despedidas, né? Temos Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, talvez, será que sim? O Casemiro pode ser uma delas. Mas, enfim, está acabando o nosso programa. Um excelente final de semana para todos vocês. Aproveitem com responsabilidade. Segunda-feira a gente se encontra nesse mesmo local e horário. Esse foi o SBT Esportes Vale de hoje e você sabe muito bem, a melhor jogada é aqui. Tchau!